E aí, tudo bom? Deixa eu perguntar, vocês já tentaram fazer torresmo em casa? Torresmo, ele... Eu vi várias receitas já na internet, esse negócio de falar de panela grossa, e aí tem temperatura média e tal. Então, como eu faço bastante aqui, a quantidade é razoável, eu, eu coloco na panela normal mesmo, e o negócio dele é fogo quente mesmo, coloca a banha que você filtrou, né, peneirou da outra leva, que geralmente eu guardo eles nos potes e congelo, né, e depois no dia que eu vou usar eu descongelo ele, que não precisaria, porque é banha mais, poderia ser na geladeira, mas eu deixo congelado só para garantir, porque eu tenho sempre, né, banha também, só peneirar ela fica aquela banha branquinha assim, fica bem bom. E aí você pega uma parte disso daí, eu coloco mais ou menos, é pouca coisa, não precisa de muito, é tipo 1 quilo mais ou menos de banha, para mais ou menos uns 5 a 6 quilos de torresmo. O torresmo ele perde mais ou menos uns 50% do peso dele a hora que ele está fritando. E o negócio dele é não parar de mexer. Você para, dá uma paradinha, de repente você volta lá, começa a mexer de novo, porque ele gruda embaixo. E depois de um tempo que ele está fritando, começando a primeira parte que é o cozinhar, né? Então eu tempero ele com sal, pimenta do reino, coloco um pouco de orégano e folha de louro, que ajuda no aroma e no sabor. E aí depois quando você peneira, a banha não fica salgada com os temperos, que você está peneirando tudo também. E eu uso até no arroz e tudo mais e não tem problema nenhum não, tá? E essa banha também eu vou usar ela para fritar o torresmo depois. Por quê? Porque nesse primeiro processo do cozimento dele, ele vai ficar assim, ele vai ficar virando na panela, então você tem que ficar ele desgrudando ele bastante. E o negócio é onde parar na primeira etapa, porque eu faço em duas etapas. Por quê? Porque eu coloco na geladeira, então eu tenho que fazer direto, aí eu faço às vezes de cada 1, 2 dias. E aí eu coloco ele na geladeira para depois colocar a banha quente na outra. Aqui eu já desliguei agora, por quê? Quando eu coloco na banha quente, depois ele gelado, ele dá aquela pururucada. Então esse ponto aqui, ó, que tá quase querendo começar a aparecer umas bolinhas, tá vendo? Esse ponto aqui é o ponto que eu paro. Aí eu paro, deixo ele dar uma esfriada aqui. Quando ele dá essa esfriada aqui, ele vai... Eu deixo no óleo mesmo, porque não tem importância. Depois eu vou colocar para escorrer numa assadeira com uma grade. E aquela banha que também vai sair depois escorrida lá, eu volto aqui, peneiro tudo junto e vou reutilizar ela depois. Mas ele quando ele chega nesse ponto aqui, ó, então é o ponto que depois na pururucada ele vai subir aquele monte de bolinha e vai secar rapidinho. Então o choque que você vai dar nele, tanto gelado ou não, tá? Temperatura ambiente também, se ele ficar, se você quiser fazer rápido, você não precisa gelar ele, tá? Dá pra fazer. Se eu continuasse aqui nesse processo de fritura aqui, depois do cozimento, olha a quantidade de gordura que saiu disso daqui, gente. Esse aqui tinha pouco, tinha acho que 5 quilos mais ou menos. A quantidade de gordura que ele ficou, ele não tinha isso daqui, tá? Era um pouquinho assim, ó, de banha que tava aqui, pra vocês terem referência. Então ele solta muita banha mesmo. Então a perda dele é bem grande. Então, se for fazer pra família aí, capricha na quantidade que vai comprar, aproveita que no açougue é barato, na hora de preparar é que demora. Esse aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ele tá 1h30 aqui na panela, desde a hora que eu coloquei ele gelado, que eu peguei ele no açougue agora, já vim, joguei aqui na panela, joguei a banha, joguei ele, sal, pimenta do reino, orégano e louro. Aqui para esse tanto aqui eu coloquei umas 4 folhas de louro só, um punhado assim, umas 2 colheres de orégano, umas 2 colheres de sal, uma colherzinha de pimenta do reino em pó e ele fica assim. Então ele fica meio sequinho já, mas não tá seco ainda, né? Não tá pururucado. E depois eu vou voltar com ele para fazer o pururucado. Então daqui a pouco, pururuca, pera aí que já vou cortar aqui, vamos voltar para pururucada. Então vamos ver agora o ponto que eu coloco o torresminho para fritar. Tá aqui, ó. Ele tava assim, tá? Que eu tirei lá da panela. Nesse ponto aqui. Agora eu coloco a banha para esquentar aqui, ó, tá vendo? Ela tá, tem até um aqui já
que eu botei de teste. Começou a sair uma fumacinha, eu venho e coloco o bichinho pra dar aquela pururucada agora. Aí você vai dando uma mexida. Tá vendo como ele já começa a subir? Olha lá, começou a subir, quer dizer que ele já tá querendo pururucar. Olha lá, tá ficando branquinho. E aí você deixa até ele chegar no ponto e vai dando umas mexidas de vez em quando. Então ele ficou aqui mais ou menos 2 minutos para chegar nesse ponto aqui. Aí coloca para dar uma secadinha. Pode ser no papel toalha ou então em uma outra grelha de escorrer fritura, que aí vai a gosto, né? Um salzinho depois e tá aqui, ó. Eu gosto de deixar ele descansar mais ou menos uns 2 minutos para esfriar um pouco, porque essa parte da gordura aqui fica muito quente e fica meio mole ainda. E aí quando ele seca, ele fica mais crocante ainda, né? Um pouquinho. Então aí já coloquei um salzinho e ficou essa, ó. Crocante, bem fritinho, sequinho, uma delícia, rico em colágeno. Quem tem colesterol muito alto é bom evitar um pouco, mas ele tem suas propriedades nutritivas e é delicioso demais. Valeu!